Então, assim, procure não ficar deitado, pegue aí um papel, uma caneta, para você poder anotar, pega a sua Bíblia, se você tiver pelo notebook, pegue seu celular. Nesse momento, desfrute daquilo que Deus tem, queridos. Eu sinto uma presença do Senhor e algo vai ser derramado sobre as nossas vidas. Há uma presença sobre as nossas vidas muito forte nessa noite. Amém? Aníbal, Nathalie, muito obrigado por aceitar estar conosco aqui neste momento. E agora é com vocês. Olá, pastor. Boa noite. Olá, pastora. Tudo bom? Olá, pessoal. Aqui a gente está feliz e muito agradecido com a minha esposa de poder compartilhar com cada um de vocês nesta noite. E como o pastor estava falando, que eu também acredito que Deus tem algo precioso e maravilhoso nesta noite para cada um de vocês, dos que estão aí conectados, tá bom? Então, aqui eu estou com a minha esposa. Para quem não me conhece, meu nome é Aníbal. Estou com a minha esposa, Nathalie. ¿Todo bien? Dijo, ¿Cómo? todo bien. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo están todos? Aqui a gente quer mandar um abraço da Argentina campeão aí para todo o Brasil. Eu sabia que vinha. Com toda a humildade, pastor, com toda a humildade, mas é um abraço. Gente linda, gente preciosa. A Cíntia está até com a camisa da seleção, ó, argentina. Ó. Claro, a Cíntia, sim. É. A Cíntia, ela é da nossa equipe, pastor. Ela também está com nós aqui, com os jovens. Assim que, bom, boa noite aí a todo o pessoal que estão conectados. Então, a gente vai começar com a minha esposa aqui. A gente tem uma palavra para compartilhar com cada um de vocês. E prepara aí, como o pastor bem disse recém, prepara sua caneta aí, seu caderno, toma nota, não fica aí deitado, fica preparado aí, prepara seu coração, prepara o ambiente aí, para poder receber a palavra, tá bom? Então, aqui estamos com a minha esposa e a gente vai começar. Qué bueno. Comenzamos entonces. ¿Cómo estás, pastor? Gracias por invitarnos. Es la primera vez que me toca predicar en un ambiente así que mi esposo me va a traducir. Ela diz que o pastor Olisval fala muito bem espanhol e pode traduzir ele. É brincadeira, brincadeira. Estamos aprendendo. Eu hoje estava na minha casa e eu disse para minha esposa, eu vou falar para o pastor Olisval e ele vai traduzir a minha esposa. Eu acredito que ele vai fazer muito bem. Um desafio aí importante. Bem, eu faz muitos anos que eu não falo em português, então meu português não é muito bom, mas qualquer coisa aí está o pastor Olisval para poder também parar e poder explicar se eu por aí pronuncio uma palavra que não é correta, tá bom? Eu morei em Foz do Iguaçu 3 anos. Eu não sou brasileiro, mas meus pais, eles são brasileiros. Meu pai é brasileiro, minha mãe é brasileira. Eu nasci na Argentina e também morei em Foz do Iguaçu 3 anos. E o meu time lá no Brasil é São Paulo. Aê! Aí, Cauê. Aí, Cauê. Bem. Comenzamos. Bien, sabes, estuvo orando el pastor, un tiempo precioso de adoración, y ¿qué les parece si comenzamos con la palabra? O pastor já estuve orando, então a gente já vai começar com o tempo da palavra. La palabra que quiero compartirles esta noche está en el libro de Primera de Reyes,
capítulo 18, verso 41 al 44. A palavra que eu vou compartilhar com cada um de vocês nesta noite está no livro do Rei, 1 de Rei, capítulo 18, versículo 41 ao 44. A minha esposa vai ler em espanhol e depois o pastor, eu vou pedir, por favor, se pode falar em português com a Bíblia sua. Ok? Dice su palabra: entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él volvió a decir, vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Amém. Alguém quer ler? Vamos fazer o pessoal participar, né? Alguém quer ler em português? 1 Reis 18? Eu posso ler, pai. Pode ler, filha. Então Elias disse a Acabe, suba, vá comer e beber, porque já se ouve o barulho abundante de chuva. Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo. Ali, encurvado para a terra, pôs o rosto entre os joelhos e disse ao seu servo, vá e olhe para o lado do mar. Ele foi, olhou e disse, não vi nada. Então Elias disse, volte. E assim por 7 vezes. Na 7ª vez, o servo disse, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Então Elias disse, suba e diga a Acabe, apronte o seu carro e desça, para que a chuva não o detenha. Amém. Bien. Vamos a titular esta enseñanza, solo se necesita uno para poder provocar el avivamiento. O título desta palavra é só precisamos para grande avivamento. Para grande avivamento. Precisamos de para grande avivamento. Vamos. Solo necesitamos uno para un gran avivamiento. Necesitamos de un líder, necesitamos de un padre, solo uno, porque es uno quien extiende la llama sobre otros. Muy largo. Vamos, pastor. Só precisa de para grande avivamento, só precisa de pai. Muy bien. Porque acende a chama do outro. Bien. ¿Y qué es lo que necesitamos hacer para provocar el avivamiento? E o que a gente precisa fazer para provocar esse grande avivamento? Previo a amar el avivamiento, Prévio a amar o avivamento, necesitamos amar la oración. a gente precisa amar a oração. Y con solo uno que ame la oración, E com só que ame a oração, ese uno esse va a llevar a otros ele vai levar a outros a amar la oración, a amar a oração. porque la oración Porque a oração no se trata de teoría, não se trata de teoria, sino de espíritu. senão de espírito. La oración A oração se transmite se transmite a través del espíritu. através do espírito. Uno no puede obligar a la gente a orar, A gente não pode obrigar as pessoas a orar, pero sí podemos enseñar a amar la oración. mas a gente sim pode ensinar a eles a amar a oração. Y para que eso ocurra, E para que tudo isso suceda, aconteça, primero yo tengo que amar la oración. primeiramente eu tenho que amar a oração. El avivamiento siempre entra por una persona, O avivamento sempre chega por uma pessoa, por alguien que ame orar.
por uma pessoa que ama orar, que está anhelando el avivamiento que está anelando esse avivamento y que comprenda e que a compreenda través de la oración através da oração para qué queremos el avivamiento. para que a gente quer o avivamento. Para poder provocar el avivamiento Para poder provocar o avivamento, en la palabra de Dios, a palavra de Deus diz, el Señor nos habla a través del profeta. o Senhor nos fala através do profeta, Y él le dijo e ele diz a Acab, a Acab, sube, come y bebe. sobe, come e bebe. Son 3 niveles São 3 níveis que nosotros que nós necesitamos precisamos comprender. compreender. Son 3 etapas São 3 etapas para la revelación del avivamiento. para uma revelação de um grande avivamento. 3 etapas 3 etapas que necesitamos comprender. que a gente precisa compreender. La revelación del avivamiento A revelação do avivamento comienza cuando uno se da cuenta começa quando a gente se dá conta que no podemos esperar que algo suceda, que a gente já não pode esperar que alguma coisa suceda, sino que tenemos que provocar que eso de parte de Dios suceda. ou senão que a gente tem que esperar que isso de parte de Deus aconteça. El Provocar que isso secreto aconteça. no es difícil orar, Não é difícil orar, como no es difícil ganar almas para Cristo. tampouco é difícil ganhar almas para Cristo. El secreto está en la perseverancia. O segredo está na perseverança. Nosotros tenemos que provocar el avivamiento. Nós somos os que temos que provocar esse avivamento. Somos pequeñas brasas en el mundo. Nós somos pequenas brasas. Tá bem assim, pastor? Somos pequenas brasas. Ok. Somos pequeñas brasas en el mundo. Somos pequenas brasas no mundo, Pero si la cantidad de brasas que hay en Ushuaia mas se essa quantidade de brasa que tem em Ushuaia y la cantidad de brasas que hay en Brasil e a quantidade de brasa que tem no Brasil, se ponen de acuerdo, e eles se põem em acordo, tá bem? Sim. en el unir de esas brasas, E nesse unir dessas brasas, el fuego de Dios arde. o fogo de Deus vai arder. Meu Deus. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Quantos estão concordando com isso? Amém. Uno de los secretos es el acuerdo. Dos segredos é o acordo. El primer punto en el cual el profeta habla, O primeiro ponto ao qual o profeta fala, él dice, sube. ele diz sobe. Subir es una connotación voluntaria. Subir é uma conotação voluntária. ¿Por qué? Porque entiendo que Dios me llamó para eso. Porque eu entendo que Deus me chamou para isso. Que Dios quiere que yo suba. Que Deus quer que eu suba. Y yo quiero subir E eu quero subir. porque soy obediente a Dios. Porque eu sou obediente a Deus. Y amo a Dios. E eu amo a Deus. El avivamiento está en un punto específico, O avivamento está em ponto específico. en un nivel espiritual específico. Em nível espiritual específico. Pero necesito subir, Mas eu preciso subir. porque aquí en la tierra Porque aqui na Terra, lo voy a ver lejos. eu vou ver muito longe. Y no voy a comprender la esfera del avivamiento. E eu não vou poder compreender essa esfera do avivamento. Pero si subo, Mas se eu subo, voy a poder comprender eu vou poder compreender en la esfera de Dios na esfera de Deus. cómo Dios ve el avivamiento. Como Deus, Ele mesmo vê o avivamento. Todo depende E tudo depende en qué punto del monte estés parado. em que ponto do monte você está parado. Si estás abajo rodeando Se está aí embaixo dando voltas o estás arriba cerca de Dios. ou está lá em cima pertinho de Deus. Meu Deus. Subir Subir implica prepararme implica preparar-me para acercarme al avivamiento, para acercar-me ao avivamento. instruirme en el avivamiento. Instruir-me no avivamento. Hoy te pregunto, Hoje eu vou perguntar para vocês, ¿qué hicieron los hombres de avivamiento? o que fizeram os grandes homens de avivamento? Quiero que le digas a que está al lado de tu pantalla. Fala para a pessoa que está aí pertinho da sua pantalla. Ellos comenzaron orando, Eles começaram orando. ellos comenzaron subiendo, Eles começaram subindo. amaban tanto la oración
Eles amavam tanto a oração. que la oración subió a la presencia Que a de Dios. oração subiu na presença de Deus. Y ellos también subieron. E eles também subiram. Aleluia. Subir Es agrandar mi interior, é agrandar o meu interior, es ensanchar mi espíritu. é ensanchar o meu espírito. Cuando subo, Quando eu subo, es cuando me doy cuenta é quando eu me dou conta que no sé nada de avivamiento que eu não sei nada de avivamento. y que necesito comenzar a saber acerca de avivamiento. Então eu preciso começar a saber do avivamento. Hoy te pregunto, E hoje eu vou perguntar para vocês. cuando oís la palabra avivamiento, Quando você escuta a palavra avivamento, ¿qué imagen se te viene? que imagem vem na sua mente? ¿Qué pensás acerca del avivamiento? O que você pensa a respeito ao avivamento? Cuando hablan de avivamiento, Quando falam de avivamento, le digo a mi pastor, eu digo para meu pastor, necesito comenzar eu preciso começar a encender la chispa. a encender essa chama. Y pastor, E pastor, necesito que me enseñes. eu preciso que me ensine. Y él se ríe E ele serve. y me dice, el secreto está en la oración. Ele diz, o segredo está na oração. Para aprender de avivamiento, Para aprender de avivamento, vos necesitas seguir você precisa seguir a los que saben de avivamiento. aos que sabem de avivamento. Y los que saben de avivamiento E os que sabem de avivamento tienen una pasión adentro têm uma paixão dentro que arde. que arde. Y eso te hace seguirlos, E isso faz que você possa seguir eles. porque es el Espíritu de Dios Porque é o Espírito de Deus en el corazón de ellos, no coração deles, en el altar de oración de ellos. no altar de adoração deles. Y nosotros como brasas E nós, como brasa, queremos ir queremos ir donde hay fuego. onde tem fogo. Los grandes hombres de avivamiento Os grandes homens de avivamento, subieron. eles subiram. Entonces, Então, si nuestros pastores subieron, se nossos pastores subiram, a nosotros nos toca subir. então nós também nos toca subir. ¿Vamos bien? Vamos bem? Ok. Ok. Subir Subir es prepararme é preparar-me para el avivamiento. para o avivamento. Subir Subir es ver é ver y aprender e aprender del mayor hombre de avivamiento, do maior homem de avivamento, el mayor ejemplo de avivamiento, o maior exemplo de avivamento, Jesús. Jesus. Él oraba todo el tiempo Ele o tempo y provocaba moveres de Dios e provocava moveres de Deus que no se habían visto nunca. que nunca se havia visto. Él era criticado por eso, E ele era muito criticado por isso. era perseguido por eso. Ele era perseguido por isso. Pero cuando vos tenés adentro una pasión que arde Mas quando dentro de você tem uma paixão que arde y vos estás subiendo, e você está subindo, las críticas as críticas no tienen fuerza, não têm força, porque el fuego porque o fogo es tan grande é tão grande que en vez de que tu oído oiga la crítica, que em vez de que seus ouvidos escutem as críticas, tu visión a tua visão quiere ir a Dios, quer ir a Deus, quiere llegar al quer avivamiento, chegar ao avivamento, quiere tocar el quer avivamiento. tocar o avivamento. Por eso necesitamos Por isso a gente precisa subir subir nuestro nivel de oración, o nosso nível de oração, orar como oraban orar como oravam y orar como oran e orar como oram los hombres de oración. os homens de oração. Subir Subir es romper é quebrar con la rutina cotidiana com a rotina cotidiana que siempre tuviste para orar. que você sempre teve para orar. Ya no orás en el tiempo Então você já não ora no tempo que vos elegís, que você vai escolher, que vos optás, que você vai optar para orar, que a vos te parece que a você parece o te queda tiempo. ou que de pronto fica esse tempo. Comenzás a orar Você vai começar a orar en el tiempo no tempo que el Espíritu de Dios te lo dice. que o Espírito de Deus fala para você. Seguramente es por las madrugadas. E seguramente vai ser pela madrugada.
Y también puede ser por las tardes. e também pode ser pela tarde. ¿Y qué te parece si es todo el tiempo? E que parece se é todo Si o es tempo, continuo. se é contínuo. Subir Subir lleva un tiempo necesario, leva tempo e é necessário, pero es el tiempo mas esse tempo que se necesita que a gente precisa para cambiar. para cambiar Es un tiempo é tempo que se necesita que a gente precisa para sanar nuestro interior, para curar o nosso interior, para poder comprender para poder compreender al Señor ao nosso Senhor al lado de Él. pertinho dele. Dios siempre nos llama a subir. Deus sempre chama nós para que subamos. Dios siempre nos inspira a subir. Deus sempre inspira a nós para que subamos. ¿Qué es lo que te inspira a buscar de avivamiento? E a pergunta é: que inspira você a buscar de avivamento? Todos queremos el avivamiento, Todos nós queremos avivamento, pero necesitamos orar. mas precisamos orar. Necesitamos amar la oración. Precisamos amar a oração. En lo personal, Em lo personal, mi equipo se ríe a minha equipe ele ri cuando les digo quando que ganar es fácil, que ganhar almas é fácil, que orar es fácil. que orar é fácil. Solo tengo que perseverar. Só tenho que perseverar. Subir Subir te hace elevar faz elevar tu nivel de fe. teu nível de fé. Hoy me dijo una persona, Hoje uma pessoa falou para mim me dijo, tengo que ganar 30 personas para Cristo. e disse para mim: eu tenho que ganhar 30 pessoas para Cristo. Y le dije, E eu disse para ele: eso es muy fácil. isso é muito fácil. Y me quedó mirando. E ele ficou olhando para mim. Solo necesitas subir. Só tem que subir. Necesitamos subir. A gente precisa subir. Aquel que ama a Dios Aquele que ama a Deus siempre va a subir, sempre vai subir, porque va a querer estar porque vai querer estar donde Dios está, donde Deus está, donde el Espíritu de Dios donde o está, Espírito de Deus está, donde el avivamiento está. donde o avivamento está. Subir demora tiempo, Subir tem processo e demora tempo, pero es necesaria mas é necessário la preparación a preparação para todo lo que se viene. para tudo o que está por vir. Entonces, Então, primero, necesitamos subir. primeiro a gente precisa subir. Necesitamos amar la oración. A gente precisa, vocês precisam amar a oração. ¿Vos amás la oración? A pergunta é: você ama a oração? Si amas la oración, Se você ama a oração, amas el avivamiento. então ama o avivamento. Si amas la oración, Se ama a oração, amas al Espíritu de Dios. ama ao Espírito de Deus. No puede decir que amas a alguien Você não pode dizer que ama a alguém si no lo conoces. se não conhece. Y Jesús E Jesus y el Espíritu de e o Dios Espírito de Deus, se dejan conocer. eles se deixam conhecer. Entonces, Então, punto 1, ponto número decilo conmigo. pode repetir comigo. Vos en portugués, yo en español, o en español Você los dos. em portugués, eu em espanhol. Tenemos que subir. Nós temos que subir. ¿Cuántos van a subir? Quantos de vocês vão subir? Amén. Aleluia. Punto 2. Número 2. El profeta dijo, O profeta diz: come. come. ¿Qué es comer? E que é comer? Es la revelación de la palabra de Dios É a revelação da palavra de Deus en otro nivel. em outro nível. Cuando entro a un nivel más alto, Quando você entra em nível mais alto, hay una luz de la revelación de la palabra tem uma luz da revelação da palavra que comienza a venir a la que iglesia, começa a vir sobre a tua igreja, que comienza a venir sobre los hombres, que começa a vir sobre os homens, que comienza a venir sobre las mujeres, que começa a vir sobre as mulheres, que comienza a venir sobre los niños, e começa a vir sobre as crianças, que comienza a venir que começa a vir sobre toda la iglesia. sobre toda a igreja. Y ese nivel de la revelación de la palabra E esse nível de revelação da palavra nos lleva nos leva a recibir a receber instrucciones de parte de Dios. instruções de parte de Deus. El Señor comienza a mostrarte
E Deus vai começar a mostrar para vocês dónde están las ataduras, onde estão as ataduras, dónde están los impedimentos onde estão os impedimentos que no te dejan que não deixam você llegar al avivamiento. chegar ao avivamento. Por ejemplo, Por exemplo, Dios le mostró al profeta Deus mostrou para o profeta lo que tenía que hacer con Acab, o que ele tinha que fazer com Acab, lo que tenía que hacer con los profetas de Acab. o que ele tinha que fazer com Con los Profetas de Acabe. os profetas de Acab. Dios le mostró al profeta Deus mostrou para o profeta que tenía que acomodar el altar, que ele tinha que acomodar o altar, arrumar o altar, que estaba arruinado. que estava arruinado. La palabra arruinar, A palavra arruinar. arruinado, perdón, Arruinado está bem assim, pastor? Arruinado. Ok, se entende? Sim. Arruinado. Tá bom. la palabra arruinado A palavra arruinado no es algo que se rompe por el uso, não é que se arruina por el uso, perdón, não é algo que se arruina pelo uso, sino es algo que se arruina sino que é algo que se arruina por la falta de uso. por a falta de uso. El pueblo de Israel E o povo de Israel, había dejado de orar eles tinham deixado de orar. y el altar E o altar se había arruinado. se havia arruinado. La falta de oración A falta de oração arruina el altar arruina o altar del Señor do Senhor en nosotros. em nós. Por eso lo primero es orar, Por isso, o primeiro es subir. é subir Lo segundo es comer. e o segundo é comer. Es recibir instrucciones de parte de É Dios receber instruções de parte de Deus a través de la palabra, através da a palavra, través de la revelación, através da revelação, a través de la palabra de los profetas. através da palavra dos profetas. ¿Estamos bien? Estamos bem? ¿Podemos seguir? Podemos seguir, continuar? Muy bien. Necesitamos ordenar el altar. Então, a gente precisa ordenar o altar, En el segundo Colocar em nivel, ordem. colocar em ordem o altar. en el segundo nivel, No segundo nível, Dios revela Deus revela cosas muy profundas, coisas muito profundas, las cosas que no están bien en nosotros, coisas que não estão bem em nós, las cosas que necesitamos cambiar, coisas que a gente precisa cambiar, las cosas Mudar. que necesitamos quitar de nosotros coisa que precisamos quitar de nós, para que se encienda el altar para que esse altar possa se encender, o para que nosotros ou para que nós podamos encendernos podamos encendernos en el altar. no altar. La palabra de Levíticos A palavra de Levítico dice que el altar, diz que o altar, el fuego del altar, o fogo do altar, siempre va a estar encendido sempre vai estar encendido. y que el sacerdote E o sacerdote, cada mañana cada manhã, tiene que acercar al altar eles têm que acercar no altar los leños. as lenhas. Vos sos el líder del avivamiento Você é líder de avivamento. y los leños E os lenhos, son tus discípulos, as madeiras para o fogo, As lenhas, lenhas. son tus hijos, são teus filhos, É são tu teus esposo. discípulos, É são tu teu esposo. esposo, es tu esposa. é tua esposa. Si voy muy rápido, decime. Não, tá bem. Y es nuestra responsabilidad E é nossa responsabilidade, como líderes como líderes, llevar los leños al altar. levar aos lenhos no altar. El leño en el altar. Nebo. Lenhas, lenhas. Leñas. Levar lenhas ao altar, levar a seus líderes ao altar. Vamos ser mais crudos. La leña en el altar A lenha no altar, o lenha arde en el fuego de Dios, arde no fogo de Deus. pero la leña fuera del altar, Mas a lenha fora do altar, cortada, cortada, se debilita, se debilita, se quiebra. se quebra. Nosotros E nós vamos a fortalecernos en Dios vamos a fortalecernos em Deus, o vamos a quebrarnos, a debilitarnos, ou vamos a quebrar e nós vamos a debilitar, dependiendo dependendo de qué lado estemos. de que lado nós estemos. Como leñas, Como lenhas, necesitamos precisamos estar en el altar estar no altar permanentemente. permanentemente. ¿Vamos bien? Vamos bem?
¿Seguimos? Seguimos. Seguimos. Adelante. Este nivel Este nível tiene como característica tem como característica que ya no te alimentás que já não se vai alimentar de comida vieja, de comida velha, de lo que estabas acostumbrado do que você estava acostumado cotidianamente. cotidianamente, Porque cuando vos subís de nivel, porque quando você sobe de nível, lo viejo o velho ya no puede já não pode estar con lo nuevo. estar com o novo. Cuando subimos de nivel, Quando a gente sobe de nível, vamos conociendo de Dios. então a gente vai conhecendo mais de Deus. No te ofendas con lo que voy a decir. E não se ofenda com o que eu vou dizer. Dios permite Deus vai permitir que conozcamos de Él que conhecemos para poder conhecer mais dele una versión mejorada. e uma versão melhorada. Él siempre es una versión mejorada. Deus sempre é uma versão melhorada. Y para conocer E para conhecer esa versión mejorada, essa versão melhorada, nosotros necesitamos subir. nós precisamos subir. Nuestro Señor, Nosso Senhor, todos los días, todos os es dias, esa versión mejorada. é essa versão melhorada. Nuestro Padre, Nosso Pai, todos los días, todos os dias, hace de nosotros faz de nós una versión mejorada. uma versão melhorada. Porque lo que recibe el Padre, Porque o que recebe o Pai, lo recibe el Hijo. recebe o Filho. Como líder, E como líder, como ministros de Dios, como ministro de Deus, necesitamos subir. nós precisamos subir. Si nosotros subimos, Se nós subirmos, nuestros hijos suben. nossos filhos, eles vão subir. Necesitamos comer Precisamos comer una nueva revelación de la palabra. uma nova revelação da palavra. Y eso va a ocurrir E isso vai acontecer si vos decidís se você decide subir subir y aceptar e aceitar la nueva comida, a nova comida, la nueva revelación de la a palabra nova revelação da palavra que Dios quiere darte. que Deus quer dar para você. Lo que pasa O que acontece que cuando no oramos, é que quando não oramos, siempre estamos sempre estamos en el mismo nivel, no mesmo nível, el nivel tierra, o nível da terra, el nivel mundo. o nível mundo. Y no nos dimos cuenta E a gente não se dá conta y nos acostumbramos e a gente se acostuma a comer lo que el mundo come. a comer o que o mundo come, Nos quedamos e a gente fica aí en una comodidad espiritual. em uma comodidade espiritual. Y el avivamiento E o avivamento viene para incomodarnos. vem para incomodar-nos, Viene para levantarnos. vem para levantar-nos. En el avivamiento O avivamento, uno puede ver a gente pode ver esa gloria de Dios. essa glória de Deus. Como cuando vos invertís tiempo en oración. Quando você inverte o seu tempo na oração, Vas a hablar con una Investe. persona você vai falar com uma pessoa solo 3 minutos só 3 minutos. y la persona E a pessoa va a aceptar a Cristo. vai aceitar a Cristo. Todo lo que hagas Tudo que você faz con una vida de oración com uma vida de oração va a ser mucho más fácil el resultado. vai ser muito mais fácil o seu resultado. Porque cuando orás, Porque quando você ora, podés comprender você pode compreender que todos los resultados, que todos os resultados, que toda la gloria que toda a y glória que toda la honra e que toda a honra son de nuestro Señor. é do nosso Senhor. Para el avivamiento Para um avivamento, no se necesita nada de nosotros, não se precisa nada de nós, pero necesitamos todo de Dios. mas precisamos todo de Deus. Nosotros Nós necesitamos morir precisamos morrer a nuestra voluntad a nossa vontade para entrar en la voluntad de Dios. para poder entrar na vontade de Deus. Porque el avivamiento Porque o avivamento, lo maneja Dios, lo conduce a Dios. não sei como decirlo, pastor. O avivamento conduz, quem conduz é Deus. O avivamento conduz Deus. Nosotros Nós somos llevados somos levados por Él por Ele a través de la oración. através da oração. Se puede romper
Se pode quebrar un techo espiritual teto espiritual solo con un líder só com líder que decida que decida orar, orar, que decida que decida estar en el altar cada mañana estar no altar cada manhã y presentarse como esa leña. e presentar-se diante de Deus como essa lenha, como esse lenho. Ahora quiero preguntarte, Agora eu quero perguntar para vocês, verdadeiramente, ¿anhelás el avivamiento? você anela o avivamento? Parece mucho, Parece muito, pero recuerda, mas tem que se recordar, no se necesita nada de nosotros, não precisa nada de você, pero necesitamos todo de Dios. mas precisamos todo de Deus. Y para conocer a Dios, E para poder conhecer a Deus, necesitamos tener precisamos ter una vida de oración diaria. uma vida de oração diária. Si yo quiero hablarle a las personas Se eu quero falar com as pessoas y no oro, e não oro, va a ser mi carnalidad. vai ser a minha carne. Pero si yo le hablo a las personas Mas se eu falo com as pessoas y tengo una vida de oración, e eu tenho uma vida de oração, el Espíritu de o Dios Espírito de va a Deus, poder tocar esas ele vai personas. poder tocar essas pessoas. Lo raro de esto O raro de tudo isto es que Dios es Dios é que Deus é Deus y no necesita de nosotros, e ele não precisa de nós, porque Él puede hablar porque ele pode falar a que Él quiera, a quem ele quer falar. pero Él es Padre. Mas ele é Pai. El Señor me dijo hace 2 años Faz 2 anos o Senhor me falou y me dijo, e ele diz para mim: antes de ser tu Señor, antes de ser o seu Senhor, yo soy tu Padre. eu sou teu Pai. Eso rompió mis estructuras, Isso quebrou toda uma estrutura em mim, porque pude darme cuenta de parte del Señor porque eu pude entender de parte de Deus que los que heredan que os que heredam son los hijos. são os filhos. Queremos heredar el avivamiento. Queremos heredar o avivamento. Creo que los grandes hombres de avivamiento Os grandes homens de avivamento, han anhelado eles han anelado que el avivamiento no se detenga, que o avivamento não se pare, não se detenga. pero el Señor está buscando Mas Deus está buscando personas pessoas que lo vean a Él como Padre, que vejam a Ele como Pai, para que nosotros seamos hijos para que nós podamos ser y Él filhos pueda heredarnos el e Ele avivamiento. possa heredar esse avivamento em nós. ¿Estás dispuesto a ser hijo Você está disposto a ser filho y a tomar a Dios como Padre? e a tomar a Deus como seu Pai? Los hijos heredamos. Os filhos heredamos. ¿Sos hijo? Você é filho. Si sos hijo, Se você é filho, entonces vas a subir então vai subir y vas a comer del Padre e vai comer do Pai la mejor revelación. a melhor revelação. Te pregunto de nuevo, Eu vou perguntar de novo. ¿querés ser hijo del Padre? Você quer ser um filho do Pai? ¿Seguimos? Continuamos. ¿Podemos seguir, pastor? Sim, adelante. Dice en el versículo 42, Diz no versículo 42, Acab subió a comer y a beber, Acab, ele subiu, ele comeu e ele bebeu. y Elías subió E Elias subiu a la cumbre del Carmelo, à cumbre do Carmelo y postrándose en tierra, e, encurvando-se ao chão, puso su rostro ele colocou seu rosto entre las rodillas. entre seus joelhos. Cuando un líder sube, Quando um líder sobe, ve el avivamiento cercano, ele vê um avivamento cercano. ve cercano a Dios, Ele vê cercano a Deus. y él puede ver E ele pode ver cómo todo comienza. como tudo começa. La cumbre del Carmelo, A cumbre do la Carmelo, palabra Carmelo, a palavra Carmelo, quiere decir quer dizer monte de frutos. monte de fruto. Tá bem assim, pastor? Tá bem, só o cumbre aí é o alto do Carmelo, tá? A cumbre é o alto do Carmelo, ok? Subir el nivel de oración Subir o nível de oração me lleva a encontrarme con los frutos. me leva
a que eu me possa encontrar com os frutos. Me lleva a que me entrene Me leva a que eu me treine para poder obtener los resultados. para poder obter esses resultados Antes de hablar a la gente del avivamiento, antes de falar com a gente, com as pessoas de avivamento. nosotros necesitamos hablar de oración. Nós precisamos falar de oração. Una iglesia que ora, Uma igreja que un ora, líder que ora, líder que ora, arde en la presencia de Dios todo el tiempo. arde na presença de Deus todo o tempo. Por eso Por isso, voy a compartirte eu vou compartilhar una com y vocês, otra vez, uma e outra vez, que necesitamos amar la oración. que precisamos amar a oração. Si amo la oración, Se eu amo a oração, amo al Padre. eu amo ao Pai. Y si amo al Padre, E se eu amo ao Pai, amo el avivamiento. eu amo ao avivamento. Porque el avivamiento Porque o lo avivamento conduce el Padre. conduce ao Pai. Dice la palabra Diz a palavra que Elías que Elias, se postró en tierra ele se encorvou em terra y puso su rostro e colocou o seu rosto sobre las rodillas. sobre os seus joelhos. Aquellos que estudian bien la palabra Aqueles que estudam bem a palavra dicen dizem que las mujeres en la antigüedad, que as mulheres na antiguidade, para dar a luz, para poder dar à luz, se ponían en esa posición. elas se colocavam em essa posição. La posición A posição, en la que se puso el profeta a posição a qual o profeta se colocou para orar. para poder orar. ¿Por qué él se colocó en esa posición? E por que ele se colocou nessa posição? Porque el profeta entendía Porque o profeta entendeu que necesitaba dar a luz que ele precisava dar à luz tres cosas. três coisas. Primero, Primeiro, la lluvia, a chuva, es decir, é dizer el avivamiento. o avivamento. Necesitamos estar de rodillas. Precisamos estar de joelhos. Todo se gesta Todo se gesta, ¿está bien así, pastor? Sim. desde la oración. Todo se gesta, Tudo começa, fica mais tudo fácil. começa na oração. Los hijos espirituales Os filhos se espirituais gestan desde la oración. começam da oração. Las células, As células los grupos de personas, trabalham aí com célula, células? pastor? Algumas igrejas trabalham em célula. Ok, Bien. vai entender quando digo célula? Sim, sim. Ok. se gestan primeramente Algumas células começam primeiramente desde la oración. desde a oração. Cuando comprendes Quando você compreende el poder de la oración, o poder da oração, todo lo vas a gestar desde ella. todo vai começar a partir de aí, da oração. Porque el mayor cuidado Porque o maior cuidado y la mejor formación e a melhor formação está desde la oración. está desde a oração. Nuestros pastores Nosso pastor, nos gestaron eles gestaram em nós, a vos y a mí a você e a mim, desde la oración. desde a oração. El que ama la oración Quem ama a oração, ama al Espíritu de Dios. ama ao Espírito de El Deus. que ama la oración E o que ama a oração, ama relacionarse con Dios. ama relacionar-se com Deus. Por eso Por isso, necesitamos, a gente precisa, previo a compartir de avivamiento, antes de compartilhar o avivamento, compartir temos que compartilhar, acerca de la oración. temos que compartilhar Oração. acerca da oração. Mientras más oro, Quanto mais oro, menos hay de mí menos tem de mim y más hay de Dios. e mais tem de Deus. Por eso necesitamos orar. Por isso precisamos orar. Entonces, punto 1, Então, número 1, el profeta o profeta, desde las rodillas desde seus joelhos, gestó ele gestou, el milagro de la lluvia. o profeta, desde seu joelho, desde aí começou o milagre da chuva. Es decir, Aníbal, acho que vai ficar mais fácil você falar, ele gerou. Ele gerou, Sim. desde seu joelho, Gestou, gerou. gerou. É. Desde seu joelho, a chuva. Isso. Ok. bien.
Punto 2. Número 2. Él gestó Ele gerou un discípulo discípulo que pudiera entender de avivamiento. que conseguiu entender de avivamento. Por eso él le dijo al discípulo E por isso ele falou para o discípulo, y le dijo, sube 7 veces. e ele disse para o Sube, discípulo, perdão. sobe. La oración A oração te hace gestar hijos espirituales faz gerar filhos espirituais, que pueden ver que eles vão conseguir ver lo que vos ves de parte de o Dios. que você já está vendo de parte de Deus. Porque el avivamiento Porque o avivamento comienza en lo personal, começa em o Pessoal. personal, pero, Pessoal. em o pessoal. más el avivamiento Mas o avivamento no es egoísta. não é egoísta. El avivamiento O avivamento no se trata de yo, não se trata de eu, se trata de todos. se trata de todos. No soy yo el que lo provoco, Não sou eu o que provoca o avivamento. porque el avivamiento Porque o avivamento no se provoca não se en provoca personas em pessoas que tienen ego. que têm ego. Nosotros necesitamos, Nós precisamos, cuando nos alimentamos de la palabra de Dios, quando a gente se alimenta da palavra de Deus, dejarnos corregir por Dios. a gente se tem que deixar corrigir por Deus, Corrigir. corrigir por Deus. Gracias. Punto 3. Número 3, Dar a luz dar à luz un ministro ministro que entienda que entenda las etapas as etapas y los tiempos del avivamiento. e os tempos do avivamento. Entonces, Então, lo que el profeta o que o profeta generó gerou desde las rodillas, desde seu joelho el milagro de la lluvia, foi o milagre da es chuva, decir, el avivamiento, é dizer, o avivamento. dio a luz un discípulo Ele deu à luz a que discípulo pudiera ver el avivamiento. que esse discípulo conseguiu ver o avivamento. Él vio una pequeña nube, Ele viu uma pequena pero nuvem, todo comienza en lo pequeño que todo começa desde o pequeno y luego e logo se desata se desata lo más grande de parte de o Dios. mais grande que vem de parte de Deus. Punto 3. Número 3, Dar a luz dar à luz un ministro ministro que entienda que entenda las etapas y los tiempos del avivamiento. as etapas e os tempos do avivamento. No podés tener un avivamiento Você não pode ter um avivamento si no das a luz en oración al avivamiento. se você não dá a luz em oração ao avivamento. No podés tener Você não pode ter de su gracia da sua graça y del poder de Dios e do poder de Deus si no aprendiste a dar a luz se você não aprendeu a dar a luz a través de la oración através da oração al avivamiento. ao avivamento. Por eso quiero volver a decirte, Por isso eu vou repetir para você. donde hay ego, Donde tem ego, no hay presencia de Dios. não tem presença de Deus. Donde hay humildad, Donde tem humildade, hay presencia de tem Dios. presença de Deus. Orar Orar es hacer la voluntad de é Dios. fazer a vontade de Deus. Cuando oro, Quando eu oro, muero yo eu morro y crece el Padre. e cresce o Pai. Cuando oro, Quando eu oro, no son mis pensamientos, não são os meus pensamentos, son los pensamientos de Dios. são os pensamentos do Pai, de Deus. Cuando nuestro pastor Quando o meu pastor, nos habla ele fala com nós de extender el reino, e ele fala de estender o reino, Él nos da metas. ele nos dá metas Al principio e ao princípio renegaba con las metas, eu renegava muito com as metas, pero renegaba mas renegava porque no oraba. porque não orava. Porque si oraba, Porque se yo orava, podía ver eu ia conseguir ver y entender e entender lo que Él veía o que ele já estava de vendo parte de de Dios parte de Deus para nosotros. para comigo. El Señor O Senhor siempre va a poner a alguien sempre vai colocar a alguém que te pastoree, que te pastoreie, pero el que tiene corazón de pastor mas o que tem a pessoa que tem coração de pastor, no genera esclavos, ele não gera escravos, genera hijos.
ele gera filhos. Mi pastor Meu y mi pastor pastora e a minha pastora, siempre nos dijeron sempre eles nos Nos que disseram sempre nos disseram que podemos que nós podemos y que vamos a llegar e que vamos chegar a conquistar a conquistar todo lo que Dios dijo que íbamos a todo conquistar. o que Deus disse que íbamos a conquistar. Cuando salimos del nivel de oración, Quando nós saímos do nível de oração, es cuando no comprendemos é quando a gente não lo que compreende nuestros pastores nos dicen. o que o nosso pastor nos diz. Porque salir de la oración Porque sair da oração nos hace argumentarnos. se faz você se argumentar. Un día Dia me llamó la pastora me chamou a minha pastora y me enojé mucho. e eu embrabei muito. E Aqui de- em Argentina também sucede isso. Não só no Brasil. Achei que era só aqui no Brasil, Aníbal. Não, aqui também. Eso fue hace 4 años. Isso faz 4 anos. Aclaro porque está mi equipo acá delante Eu nuestro. aclaro porque está toda a minha equipe aqui presente, escutando. Dejé el celular en la mesa E eu deixei o meu celular na mesa y dije, e eu disse ¿qué no entiende ella? que ela não entende, Que yo no quiero hacer esto. que eu não quero fazer isto. Y mi esposo me dijo, E o meu esposo disse para mim, no la entendés, eu- no la entendés, é que você não entende, porque vos no estás porque você não está en el nivel espiritual no nível espiritual que ella está. que ela está. Y ella está orando E ela está orando para que vos subas. para que você suba. Si orás más, Se você ora mais, vas a entenderla más. vai entender mais ela. Porque el lenguaje que ella habla Porque ali, A linguagem que ela fala a linguagem que ela fala es el lenguaje é a linguagem del Espíritu de Dios. do Espírito de Deus. Tu falta de oración E tua falta de oração hace faz que vos no comprendas su que você lenguaje. não possa compreender a sua linguagem. Y cuando mi esposo me dijo eso, E quando meu esposo me disse isso, se fue de la casa. eu fui para a casa porque não quis ficar. mandou ele embora, mandou embora. Fui comer um churrasco. Foi dormir com os cachorros no frio. Eu deixei sozinha até que passe tudo. En ese momento E nesse me momento, puse a orar eu me coloquei a orar y le pedí perdón al Señor e eu pedi perdão para Deus por mi falta de oración. por a minha falta de oração. Porque los padres Porque os pais siempre inspiran sempre vão inspirar de você, parte del Señor de parte de Deus, a crecer para que espiritualmente. você possa crescer Para espiritualmente, que haya avivamiento, para que suceda, para que aconteça um avivamento, necesitamos crecer en nuestro interior. nós temos que crescer no nosso interior. Necesitamos ensanchar nuestro espíritu. Precisamos agrandar, ensanchar nosso espírito. ¿Cómo hacemos Como a gente faz para dar a luz? para dar a luz? Es una oración distinta. É uma oração diferente. Es una oración más fuerte. É uma oração mais forte. Es una oración que implica É uma oração que implica poner todo de nosotros, colocar todo de nós poner nuestra vida, e colocar nossa vida, nuestro tiempo, nosso tempo, todo lo que somos, todo que a gente a é, disposición del Señor. à disposição de Deus. Hay una revelación muy importante Tem uma revelação muito y importante una aqui comprensión e uma compreensão con respecto al avivamiento, com respeito ao avivamento. que ya lo dije. E eu já disse para vocês, El avivamiento o avivamento, no requiere nada de nuestro yo, ele não requer nada de mim, pero sí necesitamos mas sim precisamos todo de Dios. todo de Deus. En el avivamiento, Em um avivamento, nosotros no tenemos ninguna intervención más que orar, lo más importante. nós não temos nenhuma intervenção mais que orar. Y entonces, Então, ¿qué es la oración? que é a oração? Es amar lo que Dios ama. A oração é amar o que o Deus ama. Y Dios ama E Deus ama el avivamiento o avivamento sobre las naciones. sobre as nações. Aleluia. El avivamiento O avivamento es el relacionamiento é o relacionamento con el amor de Dios. com o amor de Deus.
es relacionarnos é relacionar-nos correctamente de uma forma correta con el Señor com o Senhor nosso Deus y con los que nos rodean. e com todas as pessoas que estão ao redor de nós. No puedo hablar de avivamiento Eu não posso falar de avivamento si no oro, se não oro, porque si no oro persistentemente, porque se eu não oro de uma forma persistente, no amo a Dios. eu não amo a Deus. Y si no aprendo a amar a Dios, E se eu não aprendo a amar a Deus, no puedo amar eu não posso amar a los que me rodean. aos que me rodeiam. Tá vendo assim, pastor, como diz? Me Sim, rodeiam. sim. É? Os que estão à sua volta, à minha volta. Os que estão à minha volta. Dar a luz en la oración Dar a luz na oração es la relación é a relação de la etapa da etapa del nacimiento. de um nascimento, Cuando una madre quando uma mãe da luz a sus hijos. dá a luz aos seus filhos. Cuando estaba embarazada de mi primera hija, Quando eu estava grávida da minha primeira filha, fue un embarazo muy complicado. foi um embaraço, Uma gravidez. uma gravidez muito complicada. Tuve que estar acostada, Eu tinha que estar deitada, recostada, Repouso. todo el tiempo. deitada de repouso todo o tempo. Fue así E foi assim que estuve 8 meses de reposo. que eu estive 8 meses deitada de repouso. Todo el tiempo E todo o tempo tocaba mi vientre eu tocava meu ventre para sentir si mi hija se movía. para poder sentir se a minha filha ela se estava movendo. Pero en una de las etapas del embarazo Mas em uma das etapas da minha gravidez, tuve una pérdida tan grande eu tive uma perda muito grande que tuvimos que ir a emergencias. que tivemos que sair de emergência. Cuando estábamos en la clínica, E quando já estávamos no hospital, el doctor le dijo a mi esposo o doutor falou para mim, y le dijo, prepárate, e ele disse para mim, se prepara, porque por el nivel de pérdida que ella tiene, porque o nível de perda que ela já teve, la bebé está muerta. o bebê já morreu. Alcancé a oír lo que el doctor dijo, E eu escutei o que o doutor falou para meu esposo, pero cuando te cuesta tanto, mas quando cuesta tanto, não sei como decirlo, pastor, Custa No tanto, comprende- sim. É? Custa tanto. mas quando custa muito, no Isso. comprender los tiempos de Dios, a gente, mas quando custa muito não poder compreender os tempos de Deus, en el transcurso de los años e no transcurso dos anos, comprendí eu pude compreender que Dios nunca demoró que Deus nunca demorou en darnos el milagro em dar o milagro de tener 2 hijas, de ter 2 filhas, porque en mi caso, porque no meu yo no caso, puedo tener hijos. eu não podia ter filhos. Ese día en emergencias, Esse dia na emergência, no hospital, cuando oí al doctor, quando eu escutei a esse doutor, tomé mi vientre eu tomei o meu ventre y le dije al Señor, e eu falei com Deus. vos nunca me vas a dar algo E eu disse para ele, o Senhor nunca me vai dar algo para que lo pierda. para que eu possa perder. Y en ese momento E em esse momento, sentí el Espíritu de Dios eu senti o Espírito de Deus en mi interior. no meu interior. El avivamiento O avivamento se ama se ama y se anhela e se anela como ese hijo que te costó tener. como esse filho que tanto custou que você possa ter ele. El avivamiento O avivamento tiene tiempos, tem tempos hay que comprenderlos e tem que compreendê-los cada día. cada dia. Cuando me hacen la ecografía, Quando me faz uma ecografia, el doctor dice, o doutor me diz, la bebé a bebê está viva, está viva es un milagro. e é um milagro. El avivamiento O avivamento es un milagro, é um milagre. hay que cuidarlo Tem que cuidarlo y se gesta desde la oración. e se gera desde a oração. Hoy mi hija Hoje a minha filha tiene 10 años tem 10 anos y está en la adoración en la iglesia. e ela está no louvor na igreja. Cuando ella nació, E quando ela nasceu, antes de hacerla entrar a casa,
Antes de eu levar ela para casa con mi esposo, com meu esposo, la llevamos a la iglesia nós fomos na igreja y la pusimos en el altar e nós colocamos ela no altar y se la entregamos al Señor. e nós fizemos uma oração e entregamos para Deus. Y ese día le dijimos a Dios, E esse dia nós falamos com Deus le dijimos, es tuya. e nós dissemos para Deus, é tua. Haz tu voluntad sobre ella. E faz a tua vontade nela. Desde que Gio es pequeña, E desde que a Giovana, minha filha, é pequena, no podemos sacarla de la iglesia. nós não podemos sacar ela da igreja. Tirar ela da igreja. Agora que ela cresceu, Tenemos que sacarla de la iglesia. nós temos que sacar ela da igreja, porque não quer ir para casa. Quiere estar en la iglesia. Ela quer estar sempre na igreja. Lo que vos gestás desde la oración, O que você gera desde a oração, siempre sempre va a querer estar en la presencia vai de Dios. querer estar na presença de Deus. Porque lo que viene de Dios Porque o que vem de Deus siempre vuelve a Dios. sempre volta a Deus. Amén. Amém? Necesitamos aprender a gestar desde la oración. Precisamos aprender a gerar desde a oração. Una oración correcta Uma oração correta te relaciona con Dios te relaciona com Deus en términos de padre a hijo. em términos de pai a filhos. Em termo de pai Termo. e filho. Em termos de pai a filho. Es una relación É uma relação en términos de amor. em termos de amor. Por eso hay una gran revelación Por isso tem uma grande revelação en el tiempo no tempo que le dedicas a la oración. que você vai dedicar em oração. La oración A oração tiene que ser perseverante. tem que ser perseverante. Necesitas poner todo de vos. Tem que botar todo de Tu você. vida, tu tiempo, tu Tua fuerza. vida, teu tempo, tua força. Elías Elias, estaba en esa posición de oración. ele estava em essa posição de oração. Y cuando le preguntaba a su discípulo E quando ele perguntava para o seu o le discípulo, decía ou ele dizia si para ele, veía algo, se ele já estava vendo algo, el discípulo o discípulo, le decía que no. ele dizia que não. ¿Qué pasaría O que passaria si vos orás se você ora y le decís a tu discípulo, e diz para teu discípulo, ahí están tus 12, aí estão teus 12, ahí está tu equipo, aí está tua equipe. y él te dice, E ele diz para você, no veo nada, eu não vejo nada. ¿cómo reaccionás? Como você vai reaccionar? Si no estás orando, Se você não está orando, perdón, pero si estás orando, mas se você está orando, vas a volver a ponerte de rodillas, você vai voltar e se vai colocar de joelho, porque Dios porque Deus nunca desistió de nosotros nunca desiste de nós, y nosotros mas nós nunca vamos a desistir. nunca vamos a desistir dele. Nuestros hijos, Nossos filhos, nuestros equipos, nossa equipe, las iglesias as igrejas, van a ver el avivamiento. eles vão ver o avivamento. Esta generación Esta geração, va a vivir el avivamiento eles vão viver o y avivamento. nuestros hijos E nossos filhos van vão a heredar el avivamiento. a heredar o avivamento. Herdar. El fuego nunca se apaga. Herdar. O fogo nunca se vai apagar. Siempre está en el altar. Sempre está no altar. Necesitamos subir. Só temos que subir. Necesitamos subir. Precisamos subir. Tenemos que subir. Temos que subir. ¿Está bien? ¿Está bien? Voy terminando. Vamos terminando. 7 veces 7 vezes tuvo que intentar el discípulo o discípulo ele tentou ver, ver, pero no veía. mas ele não via nada. Pero Elías Mas Elias nunca desistió, nunca desistiu, porque aquel que es hijo porque aquele que é filho, comprende la voluntad del ele Padre. compreende a vontade do Pai, Y lo que vos sabés e o que você sabe que Dios hizo por vos, que Deus fez com você, vos vas a hacer por otros. você vai fazer por outras Cuando vos pessoas. subís de nivel, cuando vos comés de la palabra de Dios, Quando você sobe de nível e quando você come da palavra de Deus, vos vas a comprender
você vai compreender, vas a poder ver você vai poder ver qué es que é lo que hay que romper o que tem espiritualmente que quebrar espiritualmente, para que tus discípulos para que os teus discípulos también vean também possam el ver avivamiento o venir, avivamento venir. quando está vindo. Por Vir eso chegar. solo se necesita de uno. Por isso só precisamos de um. Y si ese uno E se esse um sube de nivel, sobe de nível, come de la revelación de Dios, come da revelação de Deus, bebe de Dios, bebe de Deus, beber beber es un fluir é um fluir sobrenatural de Dios. sobrenatural de Deus. Es un fluir de la gracia de Dios. É um fluir da graça de Deus. Es el fluir del Espíritu de Dios. É o fluir do Espírito de Deus. Y cuando eso ocurre, E quando isso ocorre, no vas a querer dejar de beber você não vai querer deixar de beber de la presencia de da Dios. presença de Deus. Y cuando Dios te colapse, E quando Deus colapse você, Dios va a empezar a volcarse sobre otros. Deus vai começar a volcar sobre outro. Como pode dizer, pastor, quando Pode repetir, Nathalie? você Como dijo David, mi copa está rebosando. quando já Transbordar. empieza a transbordar em outros. Sim. Cuando Dios te llena a vos, Quando Deus enche você, Él comienza a llenar a otros ele começa a encher a outros. por Aí causa está. de tu oración. Por causa da tua oração. Entonces, Então, te vuelvo a preguntar, eu vou perguntar novamente para você. ¿amás la oración? Ama a oração? Si amás la oración Se você ama a oração y si amás el Espíritu de Dios, e se você ama o Espírito de Deus, vas a amar el avivamiento. você vai amar o avivamento. El hombre, O homem, en ese momento, nesse en momento, la época del profeta, na época do profeta, el carácter del liderazgo o caráter do liderazgo era débil era frágil, Sí. débil, porque reinaba porque reinava un espíritu um espírito de hechicería de feitiçaria dirigido Feiticería. por Jezabel. dirigido por Jezabel también. Jezabel, como pastor? Dirigido por Jezabel, sim. Ok. Por eso es necesario Por isso é necessário estar en la punta del monte estar na ponta do monte, para recibir la lá na revelación cima, para poder receber a revelação de qué es lo que hay que quebrar de que coisa a gente tem que quebrar en el espíritu de la ciudad no espírito da cidade, para que la presencia de Dios para que a presença de Deus pueda extenderse. possa se estender sobre a nossa cidade. Todo avivamiento comienza Todo avivamento começa con solo uno com só um, que persevera en la oración, que persevere na oração, que ame la oración que ame a oração y que le revele el espíritu de oración. e que se lhe revele o espírito de oração. Cierro con esto. E aí vou terminando com isto. La oración por la lluvia, A oração pela chuva, la oración por el avivamiento, a oração pelo avivamento, la oración a oração va a traer cambios vai trazer en cambios tu vida na tua y en vida los que te rodean. e os que estão em volta de Y você. esos cambios E esses cambios, son necesarios Cambios, mudanças. essas mudanças é necessário para que Dios pueda para que Deus possa obrar grandemente. obrar de uma maneira grande. Si nosotros cambiamos, Se nós cambiamos, la sociedad va a cambiar. a sociedade vai cambiar. Si nosotros cambiamos, Se nós mudamos, el gobierno va a o cambiar. governo vai mudar. Si nosotros cambiamos, Se nós mudamos, nuestros discípulos van a nossos cambiar. discípulos eles vão mudar. Si nosotros Se nós estamos en el altar cada mañana estamos no altar todas as manhãs, con los leños en nuestras com manos os lenhos em nossas y se mãos los presentamos al e Señor apresentamos ao nosso Deus, y el fuego comienza a arder a los e o leños, fogo começa a arder nas lenhas, nuestros discípulos nossos discípulos van a hacer lo mismo. eles vão fazer a mesma coisa, Porque no se trata porque não se trata que le hables de avivamiento. que fale para eles de avivamento. Hay que enseñar de Tem que avivamiento, ensinar eles de avivamento. pero necesitas transmitir Mas você precisa el transmitir espíritu de oración o espírito de oração para que el avivamiento para que o avivamento arda en el corazón de la arda persona. no coração dessa pessoa. No se trata de la cantidad de palabras, Não se trata de uma quantidade
de palavras, sino del tiempo senão do tempo que le dediques a la que oración. você dedica a Deus na tua oração. Para que una iglesia cambie, Para que uma igreja mude, para que una iglesia arda, para que uma igreja arda, solo se necesita una persona que ore. só precisa de uma pessoa que ore. Y cuando esa persona recibe el cambio, E quando essa pessoa recebe o câmbio, cuando esa persona recibe la nueva naturaleza, quando essa pessoa recebe essa nova cuando esa natureza, persona comienza a arder, quando essa pessoa começa a arder, los otros comienzan a arder. os outros também começam La a arder. iglesia comienza a A arder. igreja começa a arder. La iglesia necesita A igreja precisa de uno de um que ame la oración, que ame a oração, que ame el avivamiento que ame o avivamento y que ame a Dios, e que ame a Deus. no por lo que Él nos da, Não porque ele não por lo que ele nos sino dá, por lo que Él es. sino porque por lo que ele é. El líder que ora por avivamiento O líder que ora por avivamento está generando está gerando otros hijos outros filhos que oren por avivamiento. que oram por avivamento. Comienza a orar. Começa a orar. La oración A oração va a generar vai gerar una gran capacidad uma capacidade espiritual espiritual para que tus discípulos para que os teus discípulos se les revele el avivamiento. se revele em eles o Es avivamento. necesario E é necessário que se revele el que avivamiento. se revele o avivamento. Dios primero revela Deus primeiramente revela y después acciona. e depois ele acciona. Acciona. Aciona. ¿Habrá alguien conectado? ¿Habrá alguien conectado Tem alguém aqui conectado que quiera que se le revele el avivamiento? que está precisando ou quer que se revele esse avivamento? Amém. Hay un lugar, un tiempo y un momento Tem um tempo e um momento donde se revela el avivamiento onde se revela o avivamento. y es en tu lugar de oración, E é no teu lugar de oração, en tu tiempo de no oración, teu tempo de oração. en tu momento de oración. El líder de avivamiento O líder de avivamento genera intercesores de avivamiento. gera intercessores de avivamento. El líder de avivamiento O líder de avivamento hace que otros faz que outros vean la lluvia de avivamiento possam ver a chuva de avivamento antes que ella llegue. antes que ela chegue. Por eso estamos en un tiempo Por isso nós estamos em um donde tenemos tempo que prepararnos onde nós temos que preparar-nos para la gran lluvia. para essa grande chuva. Todo comienza en lo pequeño, Todo começa no pequeno, como en la palma de la mano de un hombre. como a palma da mão de um homem. Pero quiero que veas la palma de tu mano. Mas eu quero hoje que você olhe a palma da sua mão Esa es la señal e essa é a sinal que la lluvia está viniendo. que a chuva ela já está vindo. Dios solo necesita Deus só precisa un líder orando líder orando que pueda ver en lo espiritual que possa ver no el espiritual impacto que va a traer el avivamiento o sobre las naciones. impacto que vai trazer o avivamento sobre as nações. Necesitamos Precisamos generar gerar en la oración na oração la revelación a revelação por el avivamiento, por o avivamento. pero también Mas também necesitamos precisamos que se nos revele que se nos revele el espíritu de oración. o espírito de oração. El profeta O profeta nunca desistió, nunca desistiu. nunca le dijo a su discípulo, Ele nunca disse para o seu discípulo: vete, pode ir, Vai embora. que no vai ves. embora, porque você não vê nada. Él se puso de rodillas Ele se colocou de joelhos y oró, e orou, y oró, e orou, e orou, e orou, hasta que su discípulo até que o seu vio discípulo lo que él veía en la oración. conseguiu ver o que ele já estava vendo na sua oração, Una pequeña nube que venía. uma pequena nuvem que estava vindo, Para los que están abajo que para as pessoas que estão ali embaixo y no subieron, e não subiram, algo pequeño algo pequenino no significa nada, não significa nada, pero para los que suben, mas para os que sobem, eso pequeño isso pequeno es todo. é tudo. La gran lluvia A grande chuva comienza con algo pequeño. começa com o pequeno. El avivamiento O avivamento comienza con un pequeño começa com um pequeno que reconozca
que possa la reconhecer grandeza de nuestro Dios. a grandeza de nosso Deus, Con una pequeña chispa com uma pequena faísca que se encienda que possa se incender en uno de nosotros, em de nós. esa pequeña chispa Essa pequena faísca puede hacer arder pode fazer incender, arder una generación para Cristo. uma geração para Cristo. No reniegues de tus discípulos. Não Renegue. renegue dos seus discípulos. Ellos van a ver Eles vão ver. si vos luchás Se você está lutando desde la oración desde a oração, para que lo vean. para que eles consigam ver. Avivamiento sin oración Avivamento sem oração es una ilusión. é uma ilusão. No existe. Não existe. Es necesario É necessário llevar a la iglesia a la oración, levar a igreja à oração, al poder de la oración. ao poder da oração. Si orás Se você ora y está esa pequeña chispa en tu interior, e tem essa pequena faísca no seu interior, el fuego del o avivamiento fogo do avivamento va a encontrarte. te vai encontrar. El fuego no se anuncia O fogo não se anuncia, porque el fuego se ve a lo lejos. porque o fogo a gente vê de longe. Así es el avivamiento. E assim é o avivamento. Dios está desde los cielos Deus está desde o céu, observando olhando, observando quién está encendiendo quem de vocês está incendendo esa chispa en su interior. essa faísca no seu interior. Y si permaneces E se permanece con eso en tu interior com isso no seu interior y puedes dárselo a otros, e você consegue dar a outro, Dios va a traer el avivamiento. então Deus vai trazer o avivamento. El avivamiento no es egoísta. O avivamento não é egoísta. Comienza en lo personal, Começa desde o pessoal, pero se extiende en lo colectivo. mas se estende no Coletivo. ao coletivo. ¿Estás listo Você já está pronto para comprender el avivamiento? para poder compreender o avivamento? Todo comienza desde la oración. Tudo começa desde a oração. Solo se necesita uno Só precisa de que persevere en la punta del monte que possa perseverar lá na cima da monte y que pueda decir, e que possa dizer: una lluvia grande se oye. uma chuva grande eu estou ouvindo. Necesitamos profetizar el avivamiento. Nós precisamos profetizar o avivamento Nuestros ojos van a ver el avivamiento. para que os nossos olhos possam ver o avivamento. Nuestros hijos van a ver el avivamiento. Nossos filhos, eles vão ver o avivamento. Vamos a vivir el avivamiento. Nós vamos viver o avivamento. No Eita. dejes Não deixe que otros te cuenten que outros contem para você el avivamiento. o avivamento. Viví el avivamiento. Você tem que viver o avivamento. Yo creo Eu acredito que esta generación que esta geração va a vivir en avivamiento vai viver o avivamento e vão viver em avivamento todo el tiempo. todo o tempo. Que a partir de ahora, E a partir de hoje, en el espíritu, no espírito, podamos decir, podamos dizer: una lluvia grande se oye. uma chuva grande eu Y estou eso va a ouvindo. hacer E isso vai que en fazer el espíritu no espírito otros se preparen que outros se preparem para vivir el avivamiento. para poder viver esse grande avivamento. ¿Estás listo para lo que se viene? Você está pronto para o que está por vir? Todo comienza desde las rodillas. Tudo começa desde os seus joelhos. Pastor, Pastor, oramos. podemos orar? Vamos orar. Padre, gracias. Pai, muito obrigado. En el nombre de Em Jesús. nome de Jesus. Padre, gracias. Pai, muito obrigado. En el nombre de Em Jesús. nome de Jesus. Padre, gracias. Pai, muito obrigado. En el nombre de Em Jesús. nome de Jesus. Te ruego, mi Dios. Eu ruego, meu Deus. Te ruego, mi Padre, Eu ruego, meu Pai, que puedas revelarle a ellos que possa revelar à Igreja do Brasil y a cada uno de nosotros e a cada de nós el espíritu de oración. o espírito de oração. Que ellos puedan amar la oración Que eles possam amar a oração de la manera da mesma maneira que vos nos amás a nosotros. que o Senhor ama a nós. Que ellos puedan subir, Que eles possam subir, puedan comer, possam comer, puedan beber possam beber y puedan ver e possam ver la pequeña nube venir
essa pequena nuvem que Te está ruego, vindo, Dios, eu te peço, Deus, que cuando ellos suban, que quando eles subam cuando nosotros e subamos, quando nós subamos, nunca bajen del monte, nunca eles descendam ou baixem dessa cima, para que te amen a ti para que eles possam te amar toda la vida. toda a sua vida. Te ruego, Señor, Eu te peço, meu Deus, por esta iglesia, por esta igreja, para que puedan amar la oración, para que eles possam amar a oração, para que vivan en para oración, que eles vivam em oração, para que tengan una vida de oración, para que eles tenham uma vida de oração que ellos comiencen a subir, e que eles comecem a subir comiencen a comer de tu e que revelación, eles comecem a comer da tua revelação, que comiencen a entrar que comecem a entrar en un fluir distinto em um fluir diferente de tu espíritu, do teu espírito, que no se conformen, Señor, que eles não se conformem con lo que tienen hasta ahora. com o que eles têm até agora. Incomódalos, Señor, Incomoda eles, Senhor, a buscarte cada día. para que eles possam buscar de Ti cada dia. Pido de parte del Espíritu de Dios E eu vejo agora, de parte do Espírito de Deus, que el Señor va a revelar que Deus vai revelar al pastor de la iglesia ao pastor da igreja las estrategias de oración, as estratégias de oração los tiempos de oración, e os tempos de oração, los momentos de oración. os momentos de oração. Dios va a llevarlos a amar la oración Deus vai levar ele a amar a oração, de la manera da maneira que Dios los ama a que ustedes. Deus ama a vocês. Dios los ama a ustedes. Deus ama vocês. Aunque piensas Ao que vocês que el llamado es para otro, pensem que o chamado é para outros, el llamado es para vos. o chamado é para vocês. La llama está en tu interior, Essa faísca no seu interior no va a apagarse. não se vai apagar. Ama la oración Ama a oração de la manera que Dios te ama a ti. da mesma maneira que Deus ama você. Señor, te ruego Oh, meu Deus, eu peço que tú derrames que possa derramar sobre ellos sobre a Igreja do Brasil el espíritu de oración. o espírito de oração. Derrama, Dios, Derrama, meu Deus, el espíritu de oración, o espírito de oração, tu gracia tua graça y tu presencia e a tua presença, de la manera da maneira que tú los amas. que você ama. Ellos van a amar la oración. Eles vão amar a oração. Te ruego, Señor, E eu te peço, meu Deus, que ellos no se desvíen que eles não saiam dos seus, eles não se desviem de tu santo monte do seu santo monte y que la mirada de ellos e que a visão deles siempre esté puesta sempre esteja colocada en la pequeña nube. nessa pequena nuvem. Para otros pequeña, Para outros pequenos, pero para ti mas para ti, Senhor, lo necesario é o necessário para desatar el avivamiento. para poder contar esse avivamento. Padre, gracias te doy por ello. Pai, muito obrigado por eles. Es un privilegio conocerlos. É um privilégio Es una poder bendición conhecer eles conocerlos. e é uma benção conhecer eles. Te doy gracias, Te Señor. dou muito obrigado, Senhor. En el nombre de Jesús. Em nome de Jesus. Amén. Amém. Y amén. Amém. Uau. Meu Deus. Meu Pastor, Deus. tudo bom? Estamos chapados. Beleza. Que palavra poderosa. Que lindo. Como dorme depois disso? Diz um comentário aqui. É muito fácil. Coloca a almofada e dorme. Brincadeira, brincadeira. Meu Deus.